aí, galera do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui de novo, de volta, para mais uma aula de matemática com a professora Marita. Lembra que eu já disse que eu voltava de vez em quando para dar um oi para vocês? Então, estou aqui de volta. Muito bem, na aula de hoje, a gente vai ver sobre quadriláteros, mas antes tem os recadinhos que precisam ser dados, tudo bem? Que são recados bem importantes. Mas, professora, toda aula vocês falam isso? Sim, toda aula a gente fala para vocês não esquecerem e ficar bem guardadinho na cabeça de vocês que precisam ir lá no Classroom, fazer a atividade 1, que é a atividade obrigatória, para poder garantir a frequência de vocês, beleza? Ah, professora, mas tem alguns exercícios lá que eu fico em dúvida. Não tem problema, põe no mural lá, pede ajuda para o seu professor, ou quando ele for fazer algum meet com vocês, né, fazer algum encontro com vocês, virtual, vocês podem também tirar essas dúvidas, beleza? Muito bem. Mas, professora, eu não tô conseguindo acessar o Classroom, não estou acessando o Classroom. Ah, não tem problema, então você vai até a sua escola, busca as atividades lá na escola e não esquece de devolver, porque, né, como é que o professor vai adivinhar o que você fez ou deixou de fazer? Precisa ser devolvidos, beleza? Recados dados, vamos para as nossas aulas. Até a aula anterior, a professora Neomar trabalhou com vocês quadriláteros. E na aula de hoje, a gente vai finalizar esse assunto de quadriláteros no seguinte sentido, conceituando cada um deles. Como assim, professora, conceituando? Ah, nós vamos dar os nominhos para esses quadriláteros, porque cada quadrilátero tem um nome especial, certo? Vamos lá, então? Bom, se é quadrilátero, eu já sei que tem o quê? 4 lados, tudo bem? Muito bem. Então, os quadriláteros possuem características próprias e algumas comuns. Ah, então a gente vai ter quadriláteros que vão ter características comuns e vão ter outros quadriláteros que vão ter características próprias. Beleza? Observe os quadriláteros representados na malha quadriculada e vamos conhecê-los juntos. Vamos lá. Olha aqui, a gente tem 5 quadriláteros. Todos eles são quadriláteros? Vamos ver, vamos conferir. 1, 2, 3, 4 lados, quadrilátero. 1, 2, 3, 4 lados, quadrilátero. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Então, todos eles ali são quadriláteros, beleza? Mas o que eu estou perguntando ali para vocês? Quais os quadriláteros que possuem lados opostos? Opa! Lados opostos. Um tempo aí para vocês pensarem. O que são lados opostos? Ah, é um que está de frente para o outro. Então, quer dizer que todos esses quadriláteros aqui possuem lados opostos. Olha lá, ó. Esse lado é oposto a esse, assim como esse é oposto a esse. Esse lado é oposto a esse, assim como esse é oposto a esse. Ah, mas professora, todos eles então têm lados opostos? Sim, todos eles. Mas por que a professora lembrou esse conceito de lados opostos? Porque vai ser importante para definir alguns quadriláteros, beleza? Então, todos eles possuem lados opostos. Ó, esse lado é oposto a esse é oposto a esse lado é oposto a esse lado é oposto a esse lado é oposto a esse e esse lado é oposto a esse, beleza? Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Agora, quais dos quadriláteros
possuem lados congruentes. Vamos lembrar o que é congruente? Congruente é que possui a mesma medida. Qual desses quadriláteros possuem lados congruentes? Tempo para vocês pensarem. Bom, lados congruentes, então, igual a gente falou, que são os lados que possuem a mesma medida. Vamos observar? Esse 1 aqui, ó, ele possui lados congruentes? Vamos ver, ó. Esse lado aqui tem a mesma medida que esse? Será? E esse lado aqui tem a mesma medida que esse? Será? O 2, esse lado vai ter a mesma medida que esse? E esse lado vai ter a mesma medida que esse? E no 3, esse lado vai ter a mesma medida que esse? E esse aqui vai ter a mesma medida que esse? Será? Olha aqui, ó. Será que eles vão ter lados congruentes? E aqui? Será que os lados são congruentes? Bom, a gente sabe que, por exemplo, esse lado tem a mesma medida que esse, mas não tem aqui a mesma medida. Então, eu vou ver quais deles que possuem os lados congruentes. Vamos ver? Olha lá. Por que o número 1, o quadrilátero 1 não foi marcado? Porque eu tenho pares de lados opostos congruentes. Opa, pares. 2. Lados opostos, um na frente do outro, certo? Congruentes, mas não tem os 4 lados congruentes, certo? Os únicos que têm os 4 lados congruentes é o quadrilátero 3 e o quadrilátero 5. Professora, esse quadrilátero 5 aqui está parecendo uma forma que a gente conhece bastante. Vamos ver? Vamos continuar? Presta bastante atenção aqui nos exercícios para a gente poder continuar. Porque lembra que eu falei, na aula de hoje a gente vai nomear os quadriláteros. A gente vai classificar esses quadriláteros quanto aos seus nomes, colocando seus nomes, quanto aos seus lados, quanto aos seus ângulos, beleza? Muito bem. Letra C. Quais quadriláteros possuem 4 ângulos congruentes? Palavrinha congruente a gente já sabe. Congruente é que tem a mesma medida. Qual será desses quadriláteros aqui que possuem os 4 ângulos congruentes? Qual será que é? Vamos lá? Tempo para vocês. E aí? Eu acho que é o 2 e o 5. Vamos ver? Olha lá. Todos eles, né, o quadrilátero 2 e o quadrilátero 5 possuem os 4 ângulos congruentes. E congruentes iguais a 90 graus. Então, 90 graus é um ângulo reto. Lembra das aulas anteriores? Então,
esse 2 e esse 5, ele tem os quatro ângulos internos congruentes. Então, professor, esse 5 aqui eu já sei, é um quadrado. Isso mesmo. Qual a característica do quadrado? Os 4 lados congruentes, lembra? Na letra B que a gente fez, 4 lados congruentes, e os 4 ângulos internos também congruentes igual a 90 graus. Então, isso aqui é um quadrado. E esse aqui, qual será que é? Ah, ele tem os 4 ângulos congruentes iguais a 90 graus, porém, os pares de lados opostos é que são congruentes. Ó. Esse lado é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse. Então, isso aqui é um retângulo. Tudo bem? O professor engasgou aqui. Na letra D, quais quadriláteros possuem os ângulos opostos congruentes? Opa, palavrinha oposto, a gente já sabe que é um de frente para o outro, né? E congruente com a mesma medida. Qual desses quadriláteros possui os ângulos opostos congruentes? Tempo para vocês. E aí? Facinho, né? Bom, ângulo oposto, então um que está de frente para o outro. Então vamos olhar aqui, ó, o quadrilátero 1. Esse ângulo aqui é oposto a esse aqui. Então aqui esses dois ângulos são opostos. São congruentes? São sim, porque olha, se eu recortar aqui e colocar essa medidinha lá, esse biquinho lá, né, esse vértice lá, vai coincidir a medida. Então são opostos congruentes. E esses dois aqui, opostos congruentes. Opa, então o quadrilátero 1 ficou fácil. O 2, a gente já viu na letra anterior que tudo é 90 graus no quadrilátero 2, certo? Então quer dizer que os ângulos opostos são congruentes. No quadrilátero 5 também, a gente já viu da letra anterior. E no quadrilátero 3, se eu recortar aqui, ó, esse vértice aqui, e colocar ele lá, eles vão ter a mesma medida? Vão. Então, esses dois ângulos opostos são congruentes. E esses dois ângulos opostos aqui também são congruentes. E no 4, no quadrilátero 4, vamos ver. Se eu recortar aqui, quem é o oposto dele? É esse aqui, ó. As medidas são diferentes. Então, no quadrilátero 4, os ângulos opostos não são congruentes. Então, a resposta nossa é 1, 2, 3 e 5. Beleza? Muito bem. Vamos para mais um exercício. Quais quadriláteros possuem as diagonais congruentes? Congruente eu já sei, que é a mesma medida. Mas o que são diagonais? Diagonais são segmentos de reta, olha aqui, ó, que une um vértice ao seu vértice oposto, certo? Então, isso aqui é uma diagonal, esse é outra diagonal. Olha que legal uma característica dos quadriláteros. Todos os quadriláteros possuem quantas diagonais? 2 diagonais. Mas qual dessas aqui são congruentes? Essa diagonal aqui vai ter a mesma medida que essa? Essa diagonal vai ter a mesma medida que essa? E essa aqui vai ter a mesma medida? E essa diagonal vai ter a mesma medida que essa? E aqui, no quadrilátero 3, as diagonais têm a mesma medida? Vamos lá? Tempo para vocês.
E aí, galera? Conseguiram fazer? Tá fácil, né? Olha, presta bastante atenção aqui na explicação da prof. Do retângulo. Vamos começar pelo retângulo. Retângulo, sim, as diagonais são congruentes. Sempre serão congruentes? Sim. No retângulo, as diagonais sempre serão congruentes. Se no retângulo sempre serão, no quadrado também, ok? Muito bem. Aqui é o meu losango. O losango nunca é congruente, certo? Então, eu já sei que o quadrilátero 3, chamado de losango, ele não é, as diagonais não são congruentes. E aqui no paralelogramo? Esse quadrilátero chama paralelogramo. É congruente? Sempre é congruente? Sim, sempre é congruente. Agora, e esse aqui? Esse aqui é chamado de trapézio. Esse trapézio, neste exercício aqui, as diagonais são congruentes. Mas a gente tem trapézios onde as diagonais não são congruentes. E a gente vai ver já já, a professora vai fazer alguns no quadro para vocês verem. Mas neste caso aqui, neste exercício, essa diagonal também acabou sendo congruente. Ah, professora, mas aqui eu estou vendo que se eu prolongar aqui, vai me dar um triângulo isósceles. Lembra do que é triângulo isósceles? Triângulo isósceles é que tem dois lados que são congruentes, que possuem a mesma medida. Então, por este trapézio ser conhecido por trapézio isósceles, ou seja, esse lado aqui ser congruente a esse lado aqui, que coincidiu dessas diagonais serem congruentes. Mas tem trapézios que as diagonais não são congruentes. Então, se na minha pergunta tivesse assim, ó, quais quadriláteros sempre têm as suas diagonais congruentes? Eu não poderia afirmar que o trapézio tem. Como a minha pergunta só está dizendo quais desses quadriláteros têm diagonais congruentes, então o 4 acabou entrando na minha resposta. Então, quais foram? 1, 2, 4 e 5. Tudo bem? Nossa, meio complicadinho esse conceito aí, né? Mas é só prestar atenção no que está sendo perguntado. Tudo bem? Vamos lá. Então, prestando atenção no que está sendo perguntado, qual a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Ai, professora, isso é difícil de pensar. Bom, tem dois jeitos de pensar. Eu posso pensar no retângulo e no quadrado, para eu chegar numa resposta, ou eu posso fazer igual a professora Neomar fez. Lembra que a professora Neomar fez com o triângulo? O que ela fez com o triângulo? Recortou, juntou os ângulos para ver qual medida que dava. Então, um tempo para vocês. E aí, lembra que a professora falou? Duas estratégias diferentes. Ou eu posso pensar nos ângulos aqui do retângulo. Quais são as medidas dos ângulos do retângulo? 90, 90, 90, 90. 4 vezes o 90. Ai, professora, esse cálculo mental é muito fácil. É só eu pensar no 4 vezes 9 e pôr o zero no final. Vai dar 360. Ou então eu posso pegar um quadrilátero, a professora improvisou aqui para vocês um quadrilátero, recortar, e eu peguei a minha mega tesoura, que é do mesmo tamanho que a professora, e vou recortar aqui, ó. Vamos lá, tesoura. Ela é pequenininha, mas corta bem, hein? Recortei aqui. E vou recortar aqui os dois juntos. Será que eu vou conseguir juntar tudo aqui numa mão só? Vamos lá, ó.
Então, aqui, ó, eu tenho os 4 ângulos, certo? Se eu juntar todos eles aqui, ó, será que a mão da professora vai caber? Peraí, deixa eu me organizar aqui, gente. Aqui, ó. E se eu pegar esse outro aqui e juntar aqui também, o que que vai ter? Não faz uma volta completa? Fazendo uma volta completa, a gente tem o quê? 360 graus. Ah, então ficou fácil, ó. Tem 2 alternativas para eu poder fazer conseguir chegar nessa resposta. Uma era somar aqui os 90, 90, 90, né? Ou fazer 4 vezes 90, ou recortar igual a professora fez. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, vai ser sempre 360 graus, ok? Muito bem. Continuando aqui. Agora, a professora já deu uma dica aqui dos nomes dos quadriláteros, né? Vocês vão escrever esses nomes. O quadrilátero 1, que nome que ele recebe? O 2, o 3, o 4 e o 5. Tempo para vocês colocarem os nomes. E aí, moçada, conseguiram fazer os nomes? Lembraram do exercício anterior, das letras anteriores, que a professora já foi dando uma dica? Aquela letrinha das diagonais lá, que a gente teve que ver se as diagonais são congruentes? Eu já dei um spoiler ali para vocês, né? O quadrilátero 1, ele é um paralelogramo. Por que que ele é um paralelogramo? Porque os pares de lados opostos são paralelos e congruentes. Então, ele é um paralelogramo. Ah, professora, mas o retângulo e o quadrado também são paralelogramos? Muito bem, porque a ideia de paralelogramo é o quê? Que os lados opostos são paralelos e congruentes. Mas o que que esse paralelogramo tem de diferente para esse e para esse, que recebem nomes diferentes? Que o retângulo, ele é um paralelogramo, mas além dos seus lados opostos serem congruentes, ele possui 4 ângulos internos congruentes. Ah, mas professora, está parecendo que a senhora está descrevendo um quadrado. Exatamente. Então, quer dizer, qual é a diferença do quadrado para o retângulo e para esse paralelogramo aqui? Que o quadrado, ele tem 2 lados opostos paralelos, congruentes, certo? 4 ângulos internos congruentes, mas esses lados opostos, todos eles têm a mesma medida. Então, a diferença do quadrado para o retângulo é que aqui eu tenho os pares de lados opostos paralelos e congruentes. E o quadrado, todos os lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, tudo isso aqui é paralelogramo? Exatamente, tudo é paralelogramo. Mas, professora, esse aqui, que a senhora chamou de losango, ele é paralelogramo também? Exatamente, porque ele segue a mesma ideia, que é o quê? Lados opostos, pares de lados opostos, paralelos e congruentes. Mas qual a diferença desse para esse aqui? Esse aqui eu tenho o quê? Os meus ângulos, esse aqui eu tenho as diagonais congruentes. Aqui as minhas diagonais não são congruentes, porém as diagonais do losango, elas se encontram num ponto fazendo um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. E esse aqui? Eu tenho apenas 2 lados opostos paralelos. Ó, esses lados aqui opostos não são paralelos, porque se eu prolongar, eles vão se encontrar.
Eu tenho só esses dois, então esse aqui recebe o nome de trapézio, ok? Olha lá, 1 é o paralelogramo, 2, retângulo, 3, losango, 4, trapézio e o 5, quadrado. A professora vai dar um tempinho para vocês copiarem os nominhos aí, ok? E aí, pessoal, copiaram? Vamos continuar a nossa aula, então. Olha que legal! Com a atividade que realizamos, letra A, letra B até a letra G, verificamos que algumas características são comuns a 4 dos quadriláteros representados. Por isso, os quadriláteros foram classificados. Então, o que é classificado? É colocar cada um com as suas características semelhantes e divididos, levando-se em consideração as características comuns entre eles. Assim, são classificados em paralelogramos e trapézios. Lembra que a gente já falou? Muito bem, muito legal isso. Agora, vamos colocar a definição bem certinha de cada um. Qual desses quadriláteros aqui é um quadrado? Vamos lá? Tempo para vocês. E aí? Bem fácil, né? O número 3. O 3, esse quadrilátero 3 é que é quadrado. Mas por que que ele é quadrado? Vamos ver por que que ele é quadrado? Ele é um paralelogramo com 4 lados congruentes e 4 ângulos internos congruentes e iguais a 90 graus. Então, aqui a professora estimou uma medida para vocês entenderem que esse lado e esse lado oposto possuem a mesma medida, que possui a mesma medida aqui. Então, os 4 lados deste quadrado são congruentes, têm a mesma medida.
E os 4 ângulos internos também são congruentes, mas além de serem congruentes, precisam ser iguais a 90 graus, tá bom? Então a professora vai dar um tempo para vocês copiarem essa tela, porque é muito importante esses conceitos. Copiaram? Lembra? Caderno sempre em dia, organizados os registros. Vamos lá? E aí, qual desses aqui agora é um retângulo? Bom, lembra lá do exercício das diagonais que a professora classificou cada um deles. Qual desses aqui é o retângulo? É o quadrilátero 1, 2, 3 ou 4? Qual deles? Tempo para vocês. Molezinha também, né? É o quadrilátero 2. Ah, mas qual a diferença do quadrilátero 2 para o quadrilátero 3? Bom, o 3, que era um quadrado, tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos congruentes igual a 90 graus. Lembra que vocês copiaram aí no caderninho de vocês? E aqui, não são os 4 lados congruentes. Ele possui o quê? É um paralelogramo com lados paralelos congruentes. Então, aqui, ó, esses 2 lados aqui que são paralelos são congruentes. E esses 2 lados aqui que são paralelos são congruentes. Mas, professora, isso não é um paralelogramo? É um paralelogramo, mas o que vai dar o nominho de retângulo? O que ele vai fazer com que esse paralelogramo seja chamado de retângulo? Que os 4 ângulos internos são congruentes iguais a 90 graus. Beleza? Opa, então vamos organizar nossa cabeça aqui. Quadrado, 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes. Beleza? Um resuminho aqui. Retângulo, 2 lados paralelos congruentes, certo? Os lados paralelos congruentes, só que os ângulos internos são 4 ângulos congruentes. Beleza? Muito bem. E aqui, qual desses aqui é um losango? Qual vocês acham que é? Polígono 1, quadrilátero 2, 3 ou 4? Tempo para vocês.
E aí, qual que é o losango? Eu já sei que é o quadrilátero 1. Mas o que ele tem de característica? Vamos lá. Ele é um paralelogramo com 4 lados congruentes, só que a diferença dele para o quadrado é que acontece o quê? Os ângulos opostos que são congruentes, mas não são iguais a 90 graus, certo? O quadrado, eles precisam ser iguais a 90 graus. Além disso, ele tem uma característica com as suas diagonais. As diagonais de um losango são perpendiculares. Então, a professora vai dar um tempo nessa tela aqui para vocês copiarem e organizarem o registro no seu caderno. Gente, um passarinho verde me contou que eu esqueci de dar o tempo do retângulo. Então, eu vou voltar na tela do retângulo aqui, ó, para vocês poderem copiar o que é um retângulo, né? Já volto. E aí, copiaram? Então, a gente já tem organizado no nosso caderno o quadrado, o retângulo, o losango e agora, cadê o losango? E agora a gente vai para o exercício do trapézio. Qual deles será que é o trapézio? O único que sobrou, né, professora? Mas observem as características. Um tempo aí para vocês.
E aí, moçada? Facinho, né? O único que sobrou foi qual? O 4. Mas lembra que a prof pediu para vocês olharem as características? Muito bem. Então, olha lá. O que acontece? Eu tenho apenas um par de lado oposto paralelo, que é esse aqui, ó. Então, por isso que esse aqui não é classificado como paralelogramo, e sim como trapézio. Então, olha lá. Quadrilátero com 2 lados paralelos, que normalmente são chamadas de bases. Mas, professora, você me disse no exercício das diagonais que existem trapézios que as diagonais não são congruentes. Nesse caso aqui, o meu trapézio tem diagonais congruentes, não tem? Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui um ângulo reto, em vez desse lado ser assim, ó, congruente a esse aqui, fosse um ângulo reto aqui, seria um trapézio? Sim, ainda continuaria sendo um trapézio, porque a característica do trapézio é o quê? Quadrilátero com 2 lados paralelos. Então, ele continua com os lados paralelos, porém aqui ele vai estar com um ângulo reto. E aí, as diagonais daí não são congruentes. Tudo bem? Muito bem. Um tempo para vocês copiarem a definição de trapézio. Copiaram? Muito bem. Então, o que tem que ter organizado aí no caderno de vocês? Definição de paralelogramos, aonde a gente tem, dentro do conjuntinho dos paralelogramos, a gente tem o quadrado, o retângulo, o losango e o próprio paralelogramo, ok? E dentro do quadrilátero, a gente tem os trapézios também. Então, tem paralelogramos e trapézios, certo? Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a classificação dos quadriláteros, certo? E na aula que vem, oba, a gente vai aprender a ampliar e reduzir. Mas aonde? No plano cartesiano. Por isso, fica uma dica, já corram lá, pesquisam um pouquinho o que é plano cartesiano, tenta lembrar das aulas com a professora Neumar, que daí na próxima aula a gente vai trabalhar bastante os planos cartesianos e ampliação e redução de quadriláteros, tá bom? Beijo bem grande, a prof vai se despedindo por aqui. Se cuidem, fiquem em casa, porque eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto de novo.